Salve, salve, gapianos e gapianas, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e a gente hoje vai bater um papo aqui sobre filosofia medieval, especificamente sobre os dois principais filósofos, né, e suas duas respectivas principais escolas também desse período, tá? E aí, quem são esses dois principais filósofos? Eu acredito que em algum momento, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois, né, foram os maiores pensadores do período medieval, né, e os maiores pensadores das suas respectivas escolas, né, que é o Santo Agostinho, o principal pensador da patrística, e o São Tomás de Aquino, o principal pensador da escolástica. Certo? Só que isso não quer dizer que esse período medieval se resume a esses dois filósofos, tá, gente? Não. A gente vai ver aqui, inclusive no slide, né, eu vou citar o nome de alguns, que nesse período não só existiram esses filósofos, mas, né, esses dois são os principais, né, do Enem, né, que é o nosso foco aqui. Então a gente vai focar mais no Santo Agostinho e no São Tomás de Aquino, certo? Bem, vamos começar por partes, né, de preferência sempre pelo começo. Né? A gente vai falar primeiro sobre a escola patrística, né, a corrente patrística. Né? E de onde vem esse nome patrística? Patrística, né, seu significado ao pé da letra, quer dizer padres da igreja. E a gente indo mais profundo nessa definição de padre, por exemplo, né, padre significa pai. Então, ou seja, a galera dessa corrente, né, foram os primeiros padres da Igreja Católica. Né? Então, por esse motivo, né, que essa corrente é denominada de patrísticas. Né? Por aqui a gente está vendo os primeiros padres começar a mexer os pauzinhos ali para poder tentar, né, fazer com que o catolicismo se consolide, né, como religião. Certo? Então, a gente vê que essa corrente aqui ela surge no século II e vai até o século V depois de Cristo, né? Então, ou seja, de fato, bem no comecinho, né, dessa hegemonia da Igreja Católica, que perdurou mais ou menos 1000 anos, né? Como a gente sabe que durou o período medieval na história. E aí esses primeiros padres, gente, eles foram responsáveis por escreverem uma obra chamada apologética, né? Então, ou seja, esses primeiros padres, eles também podem ser chamados de apologistas. E aí, o que é que tem nessas obras apologéticas? Essas obras apologéticas tinham como intuito tentar aproximar a razão da fé, né? Tentar trazer a razão para a fé. E aí a gente vai ver que essa questão razão e fé, né, ela vai perdurar esses 1000 anos inteiros. Né? Esse embate na filosofia, né, qual é o principal, a razão ou a fé? Esse embate vai acontecer durante todo esse período e, já dando um spoiler, né, a fé ela sempre vai estar acima da razão, tá? Independente, né, a razão sempre vai auxiliar a fé, mas ela nunca vai ser o principal nessa questão do conhecimento, certo? De como a gente conhece as coisas, né? A razão é necessária, mas sem a fé ela não adianta. Então a gente vai ver isso tanto no Santo Agostinho quanto no Tomás de Aquino, certo? E aí, como eu disse para vocês, né? Dessa corrente aqui patrística, por exemplo, a gente tem esses padres, né? Que foram os primeiros padres. Por exemplo, Justino de Roma, né, no século II, Tertuliano entre o século II e III, Ambrósio no século IV e Boécio entre o século IV e V, certo? Então a corrente patrística não só é feita pelo Agostinho de Hipona, né? A corrente patrística ela também é feita por outros filósofos. Mas, né, a gente traz aqui um dos queridinhos do Enem, que é o Agostinho de Hipona, né? Ou Santo Agostinho. E aí, gente, o Santo Agostinho, ele é uma figura muito, muito interessante, sabe, assim, para a história. Literalmente, não só para a filosofia. Porque ele é uma figura bastante curiosa, né? Eu acho que vale muito a pena a gente ler as obras do Santo Agostinho. E olha que assim, vocês estão ouvindo isso, né, de um professor de filosofia que não gosta muito desse período medieval, assim, não é um assunto que não me interessa bastante, assim, não me intriga muito, né? Eu entendo que é importante, mas não é um dos meus assuntos prediletos da filosofia. Mas o Agostinho de Hipona, gente, ele é uma figura que vale muito a pena ler, porque as obras dele tá além dessa questão religião e filosofia, sabe? São obras muito poéticas, muito bonitas e que com certeza enriqueceria, sabe? Principalmente, por exemplo, para a redação, porque ele traz questionamentos e respostas muito bacana. Então, assim, eu super recomendo vocês tentarem ler alguma obra do Santo Agostinho, que vale muito a pena. Eu trouxe até 3 indicações aqui para vocês, certo? E aí, como eu disse, o Agostinho é uma figura muito interessante, porque, por exemplo, o Agostinho, quando a gente pensa em filosofia, né, principalmente filosofia ocidental, a gente pensa o quê? Na Europa, né?
e os seus principais filósofos lá, Grécia Antiga, Alemanha, né? Enfim, a gente sempre centraliza as coisas lá na Europa quando a gente pensa em filosofia. Mas uma curiosidade que vale a pena a gente ressaltar do Santo Agostinho, gente, é que ele nasceu na África, né? Ele nasceu na região que hoje mais ou menos é a Argélia, lá na África. Então, assim, é uma curiosidade bastante interessante, mas que isso não tá nos livros, né, de filosofia. Então, só para a gente já ver aí, ó, no meio desse monte de filósofo europeu, né, a gente tem um cara, né, que veio lá da África e que foi um dos grandes principais influenciadores desse período medieval, né, e pós-medieval também, né, já é bastante interessante e intrigante. Então, assim, super recomendo vocês procurarem a ler mais o Santo Agostinho, certo? E aí, ó, o que é que o Santo Agostinho fez, gente? Agostinho ele foi responsável por conciliar o platonismo à fé católica. Ou seja, Santo Agostinho foi responsável por batizar Platão no catolicismo. Ou seja, ele pegou as teorias e as ideias de Platão e trouxe para a teoria dele, né? Só que envolvendo a religião católica. Como a gente viu, né, que os patrísticos tinham como intenção essa ideia de tentar aproximar a razão da fé, né, o Santo Agostinho, né, foi espertíssimo e correu logo atrás do Platão, né, que o Platão ele tinha como base da sua filosofia, né, essa questão do racionalismo, né, de usar a racionalidade e a razão, certo? Então o Agostinho ele foi responsável por trazer Platão para o catolicismo. E aí, como eu disse para vocês, ó, as três obras que eu indico para vocês do Santo Agostinho é Confissões, A Cidade de Deus e Sobre a Trindade, tá, gente? Essas três obras aí são as principais dele e que concentra, né, de fato, as suas principais ideias. Inclusive, ó, o Confissões gente, a primeira autobiografia da história. Né? Então, esse livro Confissões, né, o Santo Agostinho, ele escreveu falando sobre a sua vida. Né? E como eu disse, né, que ele é uma figura bastante curiosa, o Santo Agostinho, ele tinha uma vida assim bem desborne antes de fazer parte da igreja, né? Ou seja, ele era bastante vida louca. Tanto que ele, né, se relacionou com várias mulheres, ele teve até um filho, né? Que esse filho também, posteriormente, acaba sendo batizado na igreja católica também, vira padre, tá? Mas o Santo Agostinho, ele tinha uma vida assim bem, né, louca, né? Literalmente louca. E ele fala sobre isso nesse livro dele. Né? E uma das grandes responsáveis por trazer ele para o catolicismo foi a mãe dele, né? Que é a Santa Mônica, também virou santa. Né? E aí, enfim, como eu disse, né, é uma figura bastante interessante que vale a pena a gente dar uma olhada nessas três principais obras dele, que tem muita coisa interessante, certo? Então, voltando aqui para o assunto, a teoria da iluminação, que é a principal ideia, né, do Santo Agostinho, está dentro dessas obras, né, que eu citei para vocês. E o que é a teoria da iluminação? A teoria da iluminação, gente, nada mais é do que aquela ideia de Platão de dividir o mundo em dois. Certo? Para Platão, a gente tem um mundo sensível, que é esse mundo aqui que a gente vive, e o um mundo inteligível, que é onde está o mundo das ideias, e que a gente só conhece as coisas de verdade por meio da retórica. A gente rememora o que a gente já presenciou nesse mundo inteligível e chega ao conhecimento. Então, para Platão, para a gente conhecer o que é o bem, a ideia do bem, a gente tem que, né, a partir do diálogo, da retórica, né, e por meio da razão também, rememorar o que a gente já viu lá nesse mundo das ideias, que segundo Platão a gente já esteve lá nesse mundo por algum momento, certo? Então, o Santo Agostinho ele traz isso para a teoria dele, só que, né, de uma maneira, né, mais católica, né? Então, para Santo Agostinho, o mundo inteligível, né, o mundo das ideias platônico se torna o mundo das ideias divinas. Então, ou seja, a gente só conhece as coisas a partir da iluminação divina. Então, por exemplo, se eu quiser saber o que é o bem, né, eu preciso crer em Deus, né, e por meio da razão, né, Deus vai iluminar a minha razão e eu vou chegar ao conhecimento. Né? Então, ele deu essa mexida aí na teoria do Platão, mas é bastante similar. Né? Platão tem o mundo das ideias e Santo Agostinho tem o mundo das ideias divinas, né, que tem como seu principal influente, né, Deus. Certo? Então, ó, Deus ilumina a razão e assim torna possível a gente pensar correto. Então, a partir dessa iluminação divina, a gente consegue pensar correto e chegar, né, nas definições das coisas, nas ideias das coisas,
né? Tudo isso por meio de Deus. E aí, a partir disso, a partir dessa teoria da iluminação dele, ele também acaba provando a existência de Deus. E como assim, professor? Para Santo Agostinho, né, nós somos seres inquietos, finitos e imperfeitos. Então, como é que a gente, né, consegue pensar a perfeição? Né? Como é que a gente consegue pensar a infinitude? Né? Como é que a gente consegue pensar em algo infinito se a gente é finito? Então, para Santo Agostinho, tudo isso só é possível porque Deus ilumina a nossa razão. Né? O único ser perfeito, né, infinito, é Deus. Né? Então, a gente só consegue pensar nessas coisas porque Ele existe. Certo? E aí, ó, como eu disse para vocês, né, Santo Agostinho acredita que a razão e fé precisam andar juntas. Só que a razão ela é auxiliar da fé. Logo, a razão ela é subordinada à fé. Sem a fé, a gente não consegue conhecer. Né? A gente pode ter a razão, mas sem fé nós não conhecemos. Então tem essa famosa frase dele, né, que é super didática e explica toda a sua filosofia. Creio para que possa entender. Então, ou seja, se eu não creio em Deus, eu não consigo entender. Então, para minha melhor compreensão das coisas, eu preciso crer em Deus. Então, só a razão não adianta de nada para o Santo Agostinho, certo, gente? Então, basicamente, essa é a sua teoria da iluminação. Né? E por meio dela, ele consegue explicar que Deus existe. Posteriormente a isso, né, uma outra grande teoria do Santo Agostinho que influenciou bastante o período medieval foi a sua teoria política, né, que a gente encontra na Cidade de Deus, certo? Que é uma de suas principais obras que eu recomendei para vocês. Então, nessa obra aqui do Santo Agostinho, ele faz o seguinte, ele refuta as críticas mais comuns à nova crença, que é o catolicismo, e acusa o paganismo. Né? Então, antes da invasão do Império Romano, né, o catolicismo era algo proibido. Né? E é a partir da queda do Império Romano é que a gente vê, né, a Igreja Católica começar a se erguer. Então, como Santo Agostinho ele tá no início, né, dessa consolidação da Igreja Católica, então é importante ele criar uma teoria que reforce, né, que o catolicismo é importante. Então, essa obra do Santo Agostinho, gente, foi uma das obras primordiais, né, para fazer com que a Igreja Católica conseguisse todo o poder e influência que a Igreja Católica teve durante esse período, certo? E além disso, né, nessa obra também, ele deixou claro, né, a existência de duas cidades. Então, ó, mais uma vez aqui, fazendo referência aos dois mundos de Platão. Então, para ele, as duas cidades que existiam eram a cidade terrestre e a cidade de Deus. A cidade terrestre é essa cidade aqui que nós vivemos, né, que é uma cidade cheia de pecados, né, cheio de humanos que cometem pecados. E a cidade de Deus seria a continuação que esses seres humanos que vivem na cidade terrestre teria, né, caso seguisse lá as determinadas normas da igreja, né, e da Bíblia. Então, como eu disse para vocês, essa teoria da criação de duas cidades, né, acabou influenciando num confronto de poder entre o Estado e a igreja. Né, porque a igreja, né, quando ela vê que ela está conseguindo dominar toda a Europa, né, com a sua influência, para ela ficar só no âmbito religioso não era interessante, ela tinha que ter também o poder. Né? Tanto que a gente vê que todos os reis do período, né, cedem ao poder da Igreja Católica. Então, o Estado é a Igreja. Né? A Igreja não é só a religião, a Igreja também é o Estado. Então, essa obra do Platão, né, com essa sua teoria política da cidade terrestre, cidade de Deus, influenciou muito nessa conquista da Igreja. Porque como existe um outro plano que a gente tem que ir, que a gente, né, o intuito seria ir para essa outra cidade, então a gente precisa que a igreja auxilie no governo aqui da cidade terrestre para fazer com que a gente consiga chegar nessa outra cidade, certo? Então essa obra dele foi bastante importante para a influência, né, do poder da Igreja Católica nesse período e, né, como a gente sabe, conseguiu, certo? Então basicamente essa é a teoria política dele. E agora a gente chega na sua teoria ética, certo? E aí, ó, a teoria ética também não foge dessa questão da igreja, tá, gente? Para Santo Agostinho, toda ação humana ela tem que ser voltada para a contemplação de Deus e a conquista da vida eterna, né? Como a gente viu lá na teoria política, o intuito é fazer com que os humanos consigam, né, dar continuidade à sua vida nesse outro plano que seria a cidade de Deus. E aí,
toda a ética desse período para Santo Agostinho está fundamentada, né, não só nessa questão de Deus, mas também das normas da Igreja Católica. Então, o que é que avalia se a sua atitude foi uma atitude bem ou uma atitude mal para Santo Agostinho? É o pecado. Então, a partir do pecado, né, a gente vai ter essa concepção do que é bom e do que é ruim. Então, a partir disso, a gente vê os valores do período, né, ser considerados divinos. Ou seja, para eu ser um sujeito moral, eu tenho que crer em Deus. Se eu não creio em Deus, eu não vou ser um sujeito de valor, né? Eu não vou conseguir ter os princípios e valores necessários, por exemplo, para ir para a cidade de Deus. Então, os valores, né, como tudo no período, não só os valores, né, mas tudo estava centralizado nessa questão das ideias, né, e do poder da igreja, certo? Então, um outro fator interessante também, que está dentro da concepção ética do Santo Agostinho, gente, é a questão da origem do mal, né? Que aí Augustinho começou a se questionar, né? Certo, Deus é perfeição, né? Como é que o mal surgiu, né? Se Deus é perfeito e Deus que nos fez, né? E aí ele chegou numa ótima sacada, que é a teoria do livre-arbítrio. E aí, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui esse esquema para vocês, né? Dessa questão da origem do mal. Que, segundo ele, é impossível que a origem do mal seja Deus, porque Deus é o sumo bem, certo? Então, a origem do mal, para Santo Agostinho, não vem de Deus, certo? Então, ó, os seres humanos são seres racionais? São, né? Mas para que sejam racionais, os humanos eles têm que ter livre-arbítrio. Então, para Santo Agostinho, se não existisse o livre-arbítrio, não seria possível que nós fôssemos racionais, certo? Então, mais uma vez, ó, essa questão da razão e fé associada, certo? Então, ó, isso significa que devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Se eu tenho racionalidade e se eu tenho livre-arbítrio, é possível que eu escolha, né? Eu vou ter o direito de escolha, na verdade, entre o bem e o mal. Então, os humanos podem, portanto, agir bem ou mal. Vai depender da nossa escolha, certo? Então, logo, Deus não é a origem do mal, né? A origem do mal, de certa forma, é o ser humano, certo? Por ter essa questão do livre-arbítrio. Então, Deus não deu origem ao mal, certo? O mal não provém de Deus. Deus ele criou todas as coisas, mas o mal não provém dele, certo? Bem, essa é a teoria do Santo Agostinho, né, e de sua corrente filosófica, que é a patrística. Agora a gente já vai entrar no outro período da filosofia aqui, né, que está dentro do período medieval, que é o período da escolástica. Né? Nesse período aqui, gente, a Igreja Católica ela já vai estar mais forte, né? Ela já tem se consolidado, né, como não só igreja, mas como Estado, né, poder. Né? Então, ó, a força espiritual e política se consolida de vez. Tá? E mais uma vez, nesse período aqui dessa corrente, né, a gente vê o reforço da aliança razão e fé, sendo a razão serva da fé. Né? O Santo Agostinho tinha essa questão da razão ser auxiliar da fé, e aqui a razão ela é serva da fé, certo? Mas, no final das contas, é a mesma coisa. A fé sempre é mais importante, certo? Nesse período aqui, a gente não tem só o Tomás de Aquino. Como eu disse, a gente tem outros filósofos, como, por exemplo, Alberto Magno e Santo Anselmo, que também são importantes filósofos dessa corrente, mas, como destaque, a gente tem o Tomás de Aquino, certo? Ele é o grande filósofo desse período. E aí, uma curiosidade bacana sobre a escolástica, né? De onde é que vem esse nome escolástica? Esse nome provém das escolas e universidades, porque o que é que acontece? Nesse período aqui, a gente tem a igreja mais forte, mas também a gente tem, né, começa a surgir os questionamentos, né, à igreja. Né? E é aqui nesse período também que a questão do tribunal, da Inquisição, né, que a galera que não defendia os princípios da igreja queimava na fogueira e tudo mais, é aqui também que isso ganha força, certo? Então, o que é que a Igreja Católica pensou? Se a gente abrir escolas e universidades, a gente vai formar mais pessoas. Se a gente formar mais pessoas a partir dos nossos princípios, essas pessoas vão questionar menos, né? Então, o nome escolástica provém, né, desse ápice de criação de escolas que a gente teve nesse período, certo? De escolas e universidades. Massa? Bem, agora a gente chega no nosso cara, que é o Tomás de Aquino, né? Ele é considerado o apogeu da escolástica. Né? E por quê?
Porque o que é que acontece, gente? O Tomás de Aquino, ele foi responsável por trazer o Aristóteles para a filosofia da igreja. Aqui o que é que acontece? As obras de Aristóteles, na verdade, durante boa parte do período medieval, elas eram consideradas heresia. Né? Simplesmente a Igreja Católica não ia com a cara do Aristóteles e optava por deixar ele de lado. Né? E simplesmente porque a Igreja achava que as ideias de Aristóteles poderiam fazer com que as pessoas começassem a pensar mais contra a Igreja. Né? E o Tomás de Aquino provou que, né, ele conseguiu dar um jeito de que o Aristóteles se tornasse a favor, né, do pensamento da Igreja. Então as obras de Aristóteles eram proibidas até o Tomás de Aquino. Só que o Tomás de Aquino, ele não foi de fato a pessoa que teve esse estalo de trazer. Né? Na verdade, ele teve o estalo, né, de associar a filosofia de Aristóteles à da Igreja, mas ele conheceu a obra de Aristóteles por meio de uma outra pessoa. Né? E essa outra pessoa foi o Averroes. Né? O Averroes, ele era um árabe, astrônomo, filósofo e matemático, né, que já tinha lido as obras de Aristóteles e tinha conhecimento sobre essas obras. Né? Ou seja, como ele era árabe, logo ele era do Oriente. Né? E se a gente for parar para ver, gente, isso aqui é um parênteses importante que a gente faz, é que o Oriente, nessa questão científica, né, eles eram mais avançados do que a gente aqui do Ocidente. Na verdade, é a galera lá da Europa. Né? Porque eles partiam mais desse princípio de dar credibilidade à ciência. Diferente aqui, né, do Ocidente, lá os europeus, que nesse período que a igreja dominou, né, que foi no período medieval, acabou que eles não davam ênfase tão forte assim à ciência, né, diferente dos orientais, especificamente dos árabes. Então os árabes eles eram bem mais avançados na questão de astronomia, medicina, né, por da vez a ciência. Né, e eles pensavam totalmente diferente da galera lá do Ocidente, né, que eram os europeus. Eles pensavam o seguinte, que igreja e religião, quer dizer, igreja e poder, né, igreja e Estado, não deveriam andar juntas. Né, que a gente ia acabar tendo problemas se isso acontecesse. E foi o que aconteceu na Europa. Né? Como a gente passou 1000 anos, né, preso à Igreja Católica, né, excluindo a ciência e dando vez só à fé. Então, os árabes eles eram mais avançados nessa questão por dar vez à ciência. Então a gente teve muita sorte, né, do Tomás de Aquino conhecer o Averroes, porque se não fosse esse contato, né, talvez a gente nem conhecesse Aristóteles, né, muito menos as obras de Aristóteles, por fazer parte, né, por fazer parte dessa questão mais do Oriente, né, que de alguma forma eles tiveram acesso à obra de Aristóteles e conseguiram guardar de alguma forma essas obras. Então o Averroes ele foi responsável, né, por apresentar Aristóteles ao Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino trouxe o Aristóteles para a fé cristã. Né? O Tomás de Aquino batizou o Aristóteles. E aí agora a gente de fato finalmente chega na teoria do Tomás de Aquino, né, que a gente encontra a teoria dele, né, na sua obra chamada Suma Teológica. Né? Nessa obra aqui a gente tem as principais ideias e teorias do Tomás de Aquino. Então, o Tomás de Aquino, assim como o Agostinho, acreditava que a fé era um instrumento de conhecimento. Né? Ou seja, mais uma vez, a razão sem fé não adiantava de nada. Só que, diferentemente do Santo Agostinho, o Tomás de Aquino acreditava que o conhecimento natural é o que faz a gente de fato conhecer. Né? E por que ele fala sobre esse conhecimento natural? Porque, mais uma vez, ele parte da obra de Aristóteles. Como Santo Agostinho parte da obra de Platão, né, que está mais ligado com essa questão das ideias, do mundo inteligível, então esse mundo sensível, né, essa coisa mais natural, da gente conhecer naturalmente, para Platão e Santo Agostinho não era algo possível de acontecer, mas para Aristóteles e Tomás de Aquino isso era possível. Então, ó, o conhecimento inicia desde a apreensão da imagem até a elaboração da ideia. Então, ou seja, eu preciso ter contato com as coisas, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho contato com as coisas, está acontecendo o conhecimento natural. E aí, a partir desse conhecimento, eu vou aprender a imagem, né, do que eu estou aprendendo, e a partir disso eu vou elaborar ideias. Tá? Então, o conhecimento natural, essa coisa sensorial, né, ganha vez por ter o Aristóteles como base de sua teoria. Certo?
E aí, como exemplo aqui, ó, o São Tomás de Aquino traz o seguinte: a razão não pode conhecer a essência de Deus, mas pode demonstrar a sua existência. Então, ou seja, por meio de experiências nesse plano sensorial, eu consigo demonstrar a essência de Deus, né? Que é algo que a gente não consegue alcançar, por ele ser perfeito, né? Mas a gente consegue, a partir da experiência, né, provar a sua existência. Então aqui a gente vê as 5 vias da prova que Deus existe de Tomás de Aquino. E essas 5 vias, gente, está baseada na teoria das 5 causas do Aristóteles. Né? O Aristóteles fala que tudo nesse mundo está dentro dessa teoria das 5 causas. E aí o São Tomás de Aquino traz essa teoria para o cristianismo e adapta. E a gente vai ver como. Né? Então essas são as 5 vias, né? as cinco provas que Deus existe para Tomás de Aquino. A primeira delas é o movimento. O movimento, gente, o Santo Agostinho ele faz o seguinte, ele traz a teoria também do ato e potência, que é uma teoria lá do Aristóteles, né? Ele traz essa teoria para cá, né? Principalmente para essa questão do movimento. Por quê? Porque para Tomás de Aquino e Aristóteles, o ato é aquilo que a coisa é nesse momento. E a potência é aquilo que ela tende a ser. Então, para ficar mais didático, a semente, por exemplo, ela é a semente em ato. Então, a semente da maçã, ela tem a potência de se tornar uma árvore, né, que vai dar a maçã como fruto. Então, para Tomás de Aquino, né, todo ser que existe aqui nesse plano, né, tem algo que o movimentou, né, que o faz se movimentar, na verdade. Né? E essa coisa é tudo menos Deus. Deus é a única coisa, né, nesse plano que existe sem ter nem ato nem potência, porque ele já é potência, né? Ele sempre foi potência, porque ele é perfeito. Diferentemente, por exemplo, da semente. Né? A semente ela tem potência de ser algo, então algo a move. Né? Algo a move, e esse algo que a move é Deus. Porém, Deus ele move as coisas sem ser movido, porque Deus ele é pura potência. Né? Ele nunca vai ser ato, ele sempre é potência porque ele é perfeito. Então tudo que a gente tem aqui, por exemplo, nesse plano sensível, né, depende desse movimento de Deus, certo? A segunda via é a causa eficiente. E o que é a causa eficiente? A causa eficiente basicamente é tudo que está aqui, né, foi feito por alguém ou por algo, certo? Então, por exemplo, eu sou causa eficiente dos meus pais. Né? A causa eficiente dos meus pais eram os pais dos meus pais. E assim sucessivamente. Né? Porém, isso também não se encaixa para Deus. Né? Deus é a única coisa, o único ser, a única entidade que é causa eficiente de si próprio. Nada criou Deus. Né? Deus ele sempre existiu. Né? Deus é perfeito, sempre existiu. Então, Deus de alguma forma, é a nossa causa eficiente, né? A causa eficiente de tudo que está aqui nesse plano sensível, mas nada é a causa eficiente dele. Ele é causa eficiente de si próprio. A terceira prova da existência dele é que todo ser é contingente ou a outro ser ou a algo. Né? Contingência quer dizer necessidade. Então, todo ser depende de alguma outra coisa para existir. Nós, por exemplo, segundo Tomás de Aquino, dependemos de Deus. Mas Deus é o único ser, entidade, coisa que não precisa de nada para existir. Ele existe por ele mesmo. Né? Então ele não tem nenhuma contingência. Mas todos os seres ou coisas que está aqui, né, nesse plano, depende de outras coisas e também depende dele. Certo? A quarta prova são os graus de perfeição. Para São Tomás de Aquino, tudo aqui tem algum determinado grau de perfeição. Porém, quem é o único ser, 100% perfeito? Deus. Então, tudo aqui tem algum grau de perfeição de alguma forma, mas Deus é o único que tem perfeição máxima. Certo? E a última prova da existência de Deus é a causa final. Ou seja, tudo tem uma finalidade. Né? Tudo que existe tem a finalidade de algo, exceto Deus. Né? Na verdade, nós e tudo que está aqui nesse plano sensível, mais uma vez, né, tem como causa final Deus, para Tomás de Aquino. Teoricamente, a gente deveria ter como causa final Deus, né? Chegar a Deus, atingir a proximidade de Deus. Porém, Deus não. Deus ele é a causa final dele mesmo, certo? Então, essas são as 5 provas de que Deus existe para São Tomás de Aquino.
baseado na teoria das 5 causas do Aristóteles, que tem mais ou menos também essa configuração, né, só que sem essa questão de Deus, 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 Santo Deus, certo? Então, gente, resumidamente, né, essa é a teoria dos dois principais filósofos e das duas principais correntes desse período, tá? Que é o período medieval. E aí, antes da gente encerrar a aula de fato, né, era interessante aqui abrir um parênteses também bastante interessante, que é o parênteses de quê? Nós temos a visão, né, quando se fala do período medieval, que é um período, né, que só teve coisas ruins. Né? Por quê? Porque, de fato, era um período que a gente tinha, né, as pessoas, né, tudo como estava voltado para a igreja, era um pouco bitolado. Né? Tem essa questão da bitolação, né, de se fechar para a ciência, por exemplo. Né? E além disso, né, aconteceram muitas coisas ruins, né? Muitas pessoas morreram só por contestar a igreja, né, que de fato estava errada no período e tudo mais. Só que esse período, né, foi um período que de fato aconteceu muitas coisas ruins, mas não só tiveram coisas ruins. Né? Por exemplo, aqui nessa aula a gente viu duas coisas boas que esse período nos proporcionou. Uma delas foi as obras do Santo Agostinho, né, que são obras belíssimas, que, mais uma vez, recomendo, reforço a vocês já lerem uma daquelas 3 obras que eu recomendei. E também, por exemplo, o surgimento das universidades. Né? Ou seja, todo mundo que está aqui assistindo essa aula, né, tem o intuito e a vontade de entrar na universidade. Então, assim, a universidade ela só existe, né, de certa forma, por causa da igreja. Né? As primeiras universidades quem criou foi a Igreja Católica. Então, assim, foi um período de fato de escuridão, né, de trevas, como a galera faz referência a esse período, mas não foi um período que só teve apenas isso. Né? Teve, de fato, muitas trevas e escuridão, mas não foi só isso, certo? E um outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar aqui na aula é essa questão, né, desse período se fechar bastante para a ciência, que, querendo ou não, é algo que a gente está presenciando e vivendo atualmente. Né? A gente está vendo aí, a partir da vacina, por exemplo, do Covid-19, né, muitas igrejas, né, e pessoas se posicionar ao contrário da ciência. Né? E a gente sabe, né, a gente já viu isso acontecer na história, né, que foi esse período aqui que a gente acabou de estudar, só que a partir da ótica da filosofia, né, a gente viu que isso não acabou em coisas legais. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que a ciência não invalida a fé e que a fé, de forma alguma, tem que invalidar a ciência. Tá? A gente sempre tem que ficar atento a essa questão de não deixar se cegar, certo, gente? Então, acho que é um tema bastante importante, né, a gente discutir isso. E, enfim, né, essa foi a nossa aula de hoje, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tô lá no WhatsApp do GAP, tá? Vocês podem chegar lá. Além, né, do professor Vitor, a gente tem 2 monitores, tá? Que é a Nicole e o Tarcísio. Então, pode chegar lá que a gente ajuda vocês. Né? Além do WhatsApp, eu estou no Instagram também, @victures, e estou pelo e-mail victor.cs.xavier@gmail.com. Certo, galera? Muito obrigado, Cuca Fresca, e até a próxima, tá? Vamos estudando aí para a aprovação vir, certo? Valeu!